Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o Tratando a Alma em tempos de distanciamento, em tempos de confinamento, de isolamento social. E o nosso grande desejo é transmitir uma palavra de vida ao seu coração, que lhe pacifique, lhe encoraje e renove o seu amor, a sua vontade de viver e de vencer essa circunstância com Cristo no peito. E nós temos nos detido inicialmente no Salmo 23. Nós temos lido o Salmo 23 e ele diz no seu primeiro versículo: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Primeira coisa importante que eu quero dizer é o que temos afirmado durante toda a semana. A fé cristã, ela é relacional. A fé cristã é um relacionamento de Deus conosco. O Senhor é o meu pastor. Não importa quantos cultos você participe, não importa em quantos rituais você se envolve, não importa em quantos programas você possa estar engajado, não importa. Isso tem o seu lugar, mas o que importa realmente é se você tem essa relação profunda e de dependência com Deus. Porque se não há essa relação, tudo isso é agitação, é cansaço, é fuga e é auto-engano. A fé cristã, ela não é a fé no poder de Deus. Ela não é crer no poder de Deus, não é crer que Deus existe. A Bíblia diz que os demônios também creem e temem. Ou seja, a fé cristã é de outra ordem. A fé cristã é crer no caráter de Deus. Saber que Ele é o seu pastor e que nada lhe faltará. Saber das entranhas que Deus é fiel à sua palavra, que Deus é fiel a si mesmo, que Ele é o seu pastor e que nada vai separá-lo do seu amor. Então, a fé cristã é muito mais do que doutrina, do que conhecimento, do que rituais, do que louvores, do que culto, do que programa, do que serviço. A fé cristã é uma relação íntima e profunda com Deus. Uma relação de dependência onde a gente ouve a voz do pastor, reconhece a voz do pastor e segue esse pastor. E a única coisa que importa de verdade, a única coisa que vale é reconhecer essa voz e seguir essa voz. Reconhecer essa voz, perceber que essa voz é do pastor e se colocar atrás dele, seguindo. Ou seja, manter essa relação de profunda dependência, essa relação profunda e direta, singular, pessoal e comunitária com Deus. Porque Deus é um Deus de relação. Então a fé cristã, ela é relacional. Por isso, o que deixa o pastor chateado? O que deixa o pastor aborrecido? É quando as suas ovelhas não reconhecem a sua voz e não o seguem. É quando as suas ovelhas não se preocupam em estar após ele. É quando as suas ovelhas querem seguir o seu próprio caminho. É quando as suas ovelhas não estão num processo de transformação segundo a imagem dele. É quando as suas ovelhas não estão envolvidas nesse anseio de ser semelhante a ele. É quando elas não amam como ele ama, não perdoam como ele perdoa, não servem as pessoas como ele serve. É isso que aborrece o pastor. Porque o que é o principal na vida cristã não são os serviços, não são os rituais, não são os cultos, não são as doutrinas, não são os conhecimentos. Isso tem o seu lugar, não são os programas, não são os ministérios.
Isso tem o seu lugar, isso é importante, mas o que é fundamental, o que é acima de toda a importância, é a nossa fé como relação com Deus, a nossa profunda intimidade e dependência de Deus. Todos conhecem aquele texto de Jesus lá em Mateus 18, quando ele diz assim: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E diz a Bíblia que logo depois que Jesus afirma isso, Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus lhe diz: não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, a ideia é de que ter Jesus conosco, ter essa relação com o pastor, tem a ver não com louvar o nome dele, clamar o nome dele, ou orar a ele. Isso são palavras. Mas tem a ver com vida, tem a ver com estar integrado a ele, tem a ver com estar com a minha vida sendo vazada e invadida pela vida dele. Tem a ver com semelhança, tem a ver com fazer o que ele faz. E o que ele veio fazer? O que o pastor veio fazer? O pastor veio colher aquele que se havia perdido. O pastor veio buscar aquele que estava desorientado, aquele que estava perdido nos seus próprios caminhos. O pastor veio para trazer aquela ovelha. Esse pastor é aquele pastor que deixa as 99 no aprisco e vai até encontrar a ovelha perdida. Esse é o nosso pastor. Então, ter ele conosco, quando 2 ou mais estão reunidos em nome dele e ele está presente, é quando esses 2 ou mais estão fazendo aquilo que ele veio fazer, quando estão vivendo a vida que ele quer que vivamos. Por isso Pedro interroga: mas Senhor, quantas vezes eu vou perdoar? 7? Não 7, 70 vezes 7. Ou seja, 7, o número da perfeição, 10, o número completo, a completude. Então é perfeição e completude, é 7 vezes 10, é 70. E não é só isso, é 70 vezes 7, é perfeitamente, completamente perfeito. Ou seja, é algo que sai da gente. E é isso que a gente precisa compreender, que esse relacionamento com Deus provoca em nós. Essa dependência com Deus provoca em nós, faz com que a gente ultrapasse os nossos limites, ultrapasse aquilo que a gente pensa que chegou o ponto final, dali não dá mais, não há como avançar mais. Então vem esse relacionamento de dependência com Deus e vem essa força de Deus e me faz fazer coisas extraordinárias de amor. Isso é muito importante você entender. O Evangelho não é uma questão de programa, nem de ritual, nem de culto, nem de nada disso. O Evangelho é uma questão de relacionamento e de dependência com esse Deus e de ser semelhante a Ele. Ser salvo é ser semelhante a Cristo. Ser salvo é estar profundamente vazado pelo Evangelho e pela vida de Cristo em mim. Isso é ser salvo. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, isso tem uns 300 anos, eu tinha um grande amigo, ainda tenho, é um grande amigo. E esse amigo eu carinhosamente chamo ele de Miguinho. E um dia nós estávamos lá na aula, terminando a aula, e era uma dureza tremenda. E aí começamos a conversar e ele falou: rapaz, eu estou só com R$5, vamos colocar assim, R$5, né, na moeda de hoje, R$5, tô só com R$5 aqui, cara. Eu falei: caramba, cara, poxa, olha, eu já comprei meu almoço ali, vamos lá, a gente divide o almoço. Não, eu vou pegar esses R$5 aqui, eu vou fazer um lanchinho, tô com uma fome tremenda e tal. Aí eu falei: não, tudo bem, amiguinho e tal. Aí eu subi, e nisso que eu subi, já quase entrando assim, era um sobrado entrando no refeitório, eu olhei e vi o Miguinho encontrando um outro amigo nosso, também colega de classe, e esse amigo
tinha me pedido umas 2 horas antes se eu tinha como emprestar um dinheiro, porque ele tinha que resolver um problema sério, uma coisa de família, que ele tinha que pegar um ônibus ou metrô, ir até a cidade e voltar, não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, cara, eu tô sem dinheiro nenhum aqui, até o almoço eu já comprei e tal, e tudo bem. E aí eu tô entrando no refeitório e vendo o Biguinho parar e conversar com aquele amigo, e aí os dois ficaram conversando, e aí eu vi quando o Biguinho meteu a mão no bolso e pegou os 5 reais e deu. Você entende? A gente é tão imperfeito, cara, tão incompleto. A gente olha para esse texto, como é que eu vou perdoar 70 vezes 7? Como é que eu vou perdoar perfeitamente, completamente o perfeito? É isso aí, a gente veio do pó, a gente é inconsistente mesmo. A Bíblia diz que Deus sabe que nós viemos do pó, mas, meu querido, quando a gente vive essa relação, tem momentos em que vem uma força que está além da gente, faz a gente fazer o que a gente normalmente não faria, e é esse o ponto. É nessa hora que a gente tem um relance de semelhança com Cristo, e é nessa hora que a presença de Cristo se faz forte em nós e atua em nós. É Deus por nós, em nós e através de nós, abençoando as pessoas. E isso você só vai conseguir, essa sensibilidade, quando você tem essa relação, essa coisa que às vezes vai te fazer o imponderável, vai fazer você virar o mundo de cabeça para baixo, vai fazer você ficar assim descentrado e perplexo com você mesmo, como eu pude. Mas você fez. E essas experiências, essas coisas bonitas da relação de Deus em nós, de Deus atuando em nós, é que nos dá uma convicção de que Cristo habita em nós e uma força de que, por mais que as coisas estejam difíceis, como estão nesse momento, há alguém que cuida de nós, está à nossa frente. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha e eu amo depender dele. Então a vida cristã, a fé cristã, a vida com Cristo é um relacionamento, não é um serviço. Quando Deus quis ser servido, Ele criou anjos. Mas quando Deus quis ter filhos, Ele criou homens. Sabe, você tem que parar de se preocupar em servir a Deus. Deus não vai se agradar de que você está servindo Ele. Deus vai se agradar daquilo que Ele possa estar fazendo em você. Não é o que você faz por Ele que o agrada, mas é aquilo que você permite que Ele faça em você e através de você. Não existe nada mais bizonho do que uma ovelha fantasiada de leão, cara. Uma ovelha querendo ser leão. Olha, e leão com Deus. Tem aquela coisa de ovelha querendo controlar o pastor. Não, vem por aqui, não. É por aqui, não, faz isso, não. Desse jeito, né? Tem até umas frases assim emblemáticas, né? Uns clichês, né? Eu movo a mão de Deus, né? Ou então a pessoa fala assim, não, com Deus eu me entendo. Com Deus eu me entendo. Pode um troço desse? Com Deus eu me entendo. Ah, eu conheço Deus. Eu sei lidar com Deus. Isso é ridículo, cara. Você fantasiado de leão e dizendo para Deus, deixa comigo que eu vou triturar esse lobo. Você é ovelha. Sabe, na vida tem essa coisa da dimensão do leão. A gente está aí na vida nu e cru, a gente batalha, a gente corre, mas você não pode perder a dimensão de ovelha. Você é ovelha, eu sou ovelha e o Senhor é o nosso pastor. E o que Ele quer é uma relação de profundidade e de dependência dEle. Não é que a gente vai depor as armas, não é que a gente não vai assumir a responsabilidade da nossa vida, não é que a gente não vai batalhar o pão nosso de cada dia, mas é saber
que a gente não dá um passo, que a gente não respira uma única vez, se não for a graça dele. É saber que eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou me esforçando, eu estou dando o máximo de mim, mas tudo que eu tenho e sou vem pela graça dele. É saber que eu sou aquele trabalhador, que eu estou aguerrido, eu acredito, eu vou à luta, mas na verdade a vitória depende do Senhor. É não tratar as vitórias e a vida como uma conquista própria. Entender que eu não sou dono de nada, não controlo nada. E tudo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer na dependência dEle. Porque momentos maravilhosos, momentos de realização, momentos de felicidade fazem parte da nossa vida, como lágrimas também, como frustração, como decepção, como perdas, como dor, como até a morte, mas é saber que em tudo isso, em todas essas circunstâncias boas ou ruins, porque todas elas de alguma forma, se eu não estiver centrado com Deus, fazem com que eu me perca de mim mesmo, me perca do pastor. Sejam bons ou maus momentos, seja na fartura ou então na carência, todas as coisas, se eu não estiver centrado com Deus vão me fatiar, vão me dividir, vão me fazer descentrado de mim mesmo e perdido de Deus. Mas quando eu compreendo que o Senhor é o meu pastor e estabeleço essa dependência dEle, então eu coloco diante dEle a minha aflição, eu coloco diante dEle as minhas lutas, eu coloco diante dele as minhas fraquezas, eu coloco diante dele as minhas paixões, eu coloco diante dele as minhas dores. Eu não tenho medo de chorar com o meu Deus me conhece, o meu Deus me conhece, eu conheço a voz dele, no meio dessa coisa tão difícil que às vezes a vida se torna, quando a voz de Deus fala ao meu coração, tudo se cala, tudo se aquieta, e eu recebo aquela força no meu homem interior, a presença do Espírito Santo na minha vida, que me faz sobrepor toda e qualquer circunstância em Cristo. E não por arrogância, mas por humildade e dependência. O Senhor é o meu pastor e eu sou sua ovelha. Que Deus te abençoe. Que essa primeira semana de Tratando a Alma tenha sido um diferencial na sua vida. Durante 5 dias nós só falamos sobre isso. O Senhor é o meu pastor. Que o Senhor então nos ajude a compreender esse seu pastoreio e a descansar na sua provisão. Eu quero encerrar hoje deixando um texto para você. Uma chamada do Senhor de encorajamento e de fé para você, meu querido irmão. Fica em 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Nesse tempo de tantas lutas, de distanciamento social, de lutas na nossa casa, de lutas na rua, de gente brava, valente, corajosa e amorosa e responsável que está ali fazendo as coisas. Talvez se pergunte o que eu estou fazendo aqui, mas está ali nos hospitais, na rua, trabalhando, ajudando, servindo. E para você, meu irmão, e para você que está enfrentando talvez uma enfermidade, um momento difícil, e para você que se sente talvez um pouco sufocado e pesado demais, receba essa palavra do Senhor. Diz assim: estejam vigilantes, atentos, mantenham-se firmes na fé. Que fé? Não é a minha fé, não é a nossa fé, é a fé de Cristo em nós. É a fé de Cristo e a fé em Cristo. Você entende isso? Você entende a dependência? Não é a minha fé, é a fé de Cristo e a fé em Cristo. Sejam homens e mulheres de coragem no Senhor. Sejam fortes no Senhor. Façam tudo com amor.
Porque o Evangelho não é uma questão de poder, é uma questão de amor. Deus é amor e o poder de Deus é o poder do amor. E o amor, diz a Bíblia, jamais acaba. Até a próxima segunda. Sábado e domingo nós não teremos o Tratando da Alma. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, família, com a sua realidade de lutas, com você, batalhador nos hospitais, na rua, trabalhando, servindo, com aqueles que têm enfrentado enfermidades, com os nossos governantes que precisam ter sabedoria, espírito de solidariedade, de servo e inteligência para nos guiar no enfrentamento dessa situação. Que o amor, a graça e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E que você tenha um dia abençoado e abençoador. Em nome de Jesus. Amém.